Estamos informando seus seguidores. Foi? Olá, tudo bem? Boa noite, bom sábado. Olá, boa noite, pessoal. Estão escutando bem a gente? Dá um sinalzinho pra gente aí se estão escutando bem, pra gente saber se tá ok o áudio aí pra vocês. Tá legal? Que bom, nossa, tá entrando bastante gente. Feliz sábado, pessoal. Feliz sábado, amigos. Esperar só um minutinho pra gente começar. Espera mais um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, quiser deixar nos comentários aí, a gente dá uma olhadinha aqui para depois, quem sabe, a gente começar a responder. Vamos lá, né? Como é que foi a semana de vocês aí? Também não tá aparecendo aqui. Tá aqui já pra mim. Então vê aí. Então, Gente, vamos lá. a gente não sabe fazer esse negócio de live direito ainda. É a nossa primeira vez aqui como live. Mas o intuito não é ser nada formal, assim. É só uma conversa mesmo. Da gente compartilhar um pouquinho nossa experiência desse último ano, que foi bem... Foram experiências bem marcantes na nossa vida, que mudou totalmente o nosso jeito de ver a vida, né, e tudo mais. Pois Pode é. começar, amor. Então vamos lá. Então vou começar aqui contando um pouquinho, né, de como aconteceu o nosso processo, né? A gente vai começar aqui lembrando de 2015, né? Em 2015 a gente teve a nossa primeira gravidez, né? Foi uma gravidez que não foi planejada, mas foi algo que a gente, né, sempre quis, sempre almejou, né? E só que em 2015 aconteceu que, tipo, a gravidez não evoluiu. Foi com 8 semanas, né? Isso, a gente 8 descobriu semanas. no susto, né, porque não foi algo planejado. Isso. Mas algo que a gente sempre sonhou muito foi sermos pais, né? É algo que a gente já conversou antes de casar, né? No noivado e tudo mais, a gente já tinha conversado sobre o desejo de sermos pais e já era um desejo dos dois. E aí, em 2015, acidentalmente, Deus nos presenteou com essa gestação. Só que nos primeiros ultrassons, né? No primeiro ultrassom não tinha batimento, mas ainda era bem precoce. Na segunda ultrassom, quando fizemos, não tinha ainda batimento. E aí constatou que realmente o embrião não desenvolveu. E aí foi preciso fazer uma curetagem, tudo mais, né? E isso já foi bem marcante, assim, naquele período pra gente, porque quando a gente descobriu, a gente mudou de casa e tudo mais, né? Pra se adequar já a um novo membro na família. Foi já, mesmo assim, foi um processo que é bastante dolorido, né? Mas Deus nos deu força e continuamos vivendo, né? A gente sempre escuta, né, que principalmente as mulheres, né, é normal, primeira gestação pode acontecer e tudo mais. Mas quando realmente acontece com a gente, é bem marcante. Eu tenho amigas que aconteceram isso também, tenho amigas que recentemente passaram por isso, e é uma dor que é forte, a gente precisa tratar essa dor, cuidar, pra conseguir seguir, né. Então foi a primeira dificuldade que nós enfrentamos nessa questão da maternidade e da paternidade, né? E aí, de fato, em 2019, depois desse processo em 2015, a gente não estava planejando engravidar ainda, né? Então a gente desencanou, né? Fomos retomando a nossa vida. Essa rotina. E em 2019 foi quando a gente realmente decidiu, vamos aumentar a família agora, né? E vamos começar as tentativas, em maio de 2019. 6 meses depois das tentativas, né, fazendo exames, né, porque tinha um ciclo muito irregular, tomava anticoncepcional, mas aí quando parei, descobri um ciclo muito irregular.
E foi aí que eu descobri a síndrome do ovário policístico, né? Os meus ovários tinham muitos cistos, que a médica até não foi muito delicada na época e falou assim, você tem cisto para umas 3 mulheres juntas. E aí isso pegou a gente de surpresa, que até então nunca tinha descoberto nenhuma dificuldade, nenhum problema no ovário, no útero e nada. E assim começaram as tentativas, né? E mesmo assim, muitas mulheres com ovário policístico engravidam naturalmente. E aí a gente continuou tentando normal, né? Cuidando, passando no médico e tudo mais, mas sem fazer nenhum tratamento. Foi então em... Final de 2021, Isso, né? no final de 2021. A gente fez conversamos, né? E decidimos fazer um tratamento. Fomos numa clínica de fertilização, fizemos um tratamento dos mais simples que a clínica oferece, né? Que é a primeira opção. Fizemos esse tratamento entre setembro e outubro de 2021. E não deu certo, né? Não evoluiu para uma gestação. E aí veio a frustração de novo, né? E fazer uma... Não sei se alguém aqui que está assistindo agora passou por isso, mas fazer um tratamento de fertilização mexe muito com os hormônios da gente, né? Então, não só com o psicológico, como com o corpo mesmo, né? Então, aí foi bem difícil. E aí a gente decidiu dar uma desencanada. Descanamos, tipo, assim, deixa quieto, vamos deixar isso quem sabe pro ano que vem, a gente tenta de novo a questão do tratamento. E nesse processo todo, a gente esqueceu um pouco isso e em abril de 2022 foi quando a gente descobriu o positivo, né? E esse positivo coincidiu certinho com os nossos 10 anos de casados, né? Onde a Dai conseguiu fazer uma surpresa para mim, né? Que a gente tinha marcado um ensaio fotográfico lá, a gente estava em São Paulo de férias, a gente tinha marcado um ensaio fotográfico dos 10 anos, e nesse ensaio foi quando ela revelou para mim a questão da gravidez, né? E aí a gente acabou fazendo junto o ensaio, né? Tanto as fotos para gravidez, quanto a foto dos 10 anos de casados. E aí foi de fato que começou a vidinha da Ivy, né? Descobrimos o positivo e aí veio o primeiro medo, né? Já tínhamos passado por uma perda, então um medo muito grande de fazer o primeiro ultrassom e não ouvir coração e tudo mais. Eu lembro que eu até falava pro Anderson, não vamos contar pra ninguém, só nossos pais vão saber, meu irmão, e só eles vão saber porque vai que dá errado e tudo mais. Muitas mulheres que têm alguma perda ficam com isso assim, né? Não vamos compartilhar, por mais que dê vontade de sair gritando pro mundo. Porque em 2015 foi assim com a gente, né? A gente já tinha falado pra todo mundo e aí descobriu que não deu certo. E aí já pedimos oração para a nossa família, né, para os nossos pais, para orar, para que tivesse um batimento, nosso primeiro pedido a Deus, nossa primeira oração, que a gente escute o coraçãozinho da nossa bebê, que na época a gente não sabia ainda se seria uma menina ou um menino. E aí a gente fez as primeiras ultrassons, aquela emoção maravilhosa de ouvir o coraçãozinho e ver que estava tudo bem, e aí foi a primeira oração que Deus nos deu o sim, né? Respondeu sim pra gente. Que foi com o coraçãozinho, o bebezinho tava bem formadinho, tudo certinho. Passamos pelo primeiro morfológico, tudo certinho, tudo lindo. E aí, o primeiro morfológico fiz com 13 semanas. E aí, em seguida, depois de 2 semanas do morfológico, que é um exame que a gente já tava muito tenso também, porque é um exame que vê muito detalhe, né? Se o bebê tá desenvolvendo bem e tudo mais. Nesse morfológico, a gente... Tudo normal, com exceção de um risco um pouquinho maior para pré-eclâmpsia, né? Nada assim muito que nos deixou preocupado, mas tínhamos esse risco já de ter uma pré-eclâmpsia. E aí, 2 semanas depois, a gente foi fazer um ultrassom para descobrir o sexo.
E a gente foi todo empolgado pro ultrassom. Minha mãe estava aqui de férias, foi em julho. E aí o Anderson até falou, não, amor, vai com a sua mãe pra ela tá junto com você, né? Minha mãe queria muito assistir um ultrassom. Que teoricamente era só uma ultrassom de rotina, né? Seria. A gente nem saberia o sexo, né? A doutora só ia colocar. O morfológico foi uns dias antes, né? E aí, nesse ultrassom, a gente descobriu uma restrição de crescimento na IVE. E aí, nessa restrição de crescimento, a gente já ficou bem preocupado, porque essa restrição de crescimento poderia ser uma má formação, alguma síndrome, poderia ser alguma complicação maior, né? Normalmente as restrições de crescimento acontecem mais pra frente, né? Mas o da IVE foi bem precoce. Isso. Na própria revelação, a gente tem até salvo no nossos Instagrams, a revelação da IVE foi bem... eu tava até um pouco tensa e tudo mais, porque tinha acabado de descobrir isso, né? Mas sempre confiando em Deus, também não foi algo que a gente divulgou, a gente contou só para nossos pais, para que redobrassem as orações, e a gente sempre confiante de que daria tudo certo. Isso. E aí foi o decorrer da gestação, enfim, e aí começamos um acompanhamento quinzenal, né, bem, por ser uma gestação de risco, e nesse ultrassom a gente descobriu também a minha pressão alta, né? Minha pressão começou a aumentar, já também nessa mesma semana, e comecei a tomar medicações para evitar a pré-eclâmpsia e medicações para pressão alta. E assim foi no decorrer da gestação, controlando bem a pressão, medindo sempre para ver como é que tava e tudo mais, e não sei se elas estão por aqui, mas um agradecimento especial para a doutora Deisiane, que nos acompanhou assim como uma amiga, uma médica maravilhosa, e a doutora Carol também, que era quem acompanhava a gente nas ultrassons. Então, Isso sempre mesmo. Maravilhosas, né, amor? Nossa, diferenciadas. Demais, demais, demais. E aí, mais um presente de Deus, né? Às vezes a gente acha que é coincidência, mas isso já era a mão de Deus. Guiando todo o processo. Guiando e mostrando pra gente, eu estou com vocês. E a gente sentiu o carinho de Deus através dessas profissionais, que não eram apenas profissionais, eram anjos de Deus. Não medir esforços algum, né? Exatamente. E aí chegamos a 20 semanas. A partir de 20 semanas minha pressão começou a alterar um pouquinho mais. E aí foi quando começou a aumentar a questão das medicações de pressão, né? As doses, né? Então eu fazia um acompanhamento diário da minha pressão e mandava sempre a doutora via WhatsApp. E aí começou a alterar. Ela falou, não, Daiane, vamos aumentar um pouquinho a medicação. E assim foi aumentando até chegar em 26 semanas, que eu já estava tomando a dose máxima do remédio, não podia tomar mais. Cheguei assim no limite, né? Já estava acompanhando e com 26 semanas, minha pressão 4 e pouco da manhã, estávamos dormindo. E aí acordei o Anderson e falei, amor, eu estou com um pouco de dor no estômago. A dor no estômago é um dos sinais da pré-eclâmpsia, né? A doutora tinha me falado, Daiane, se você sentir qualquer dor no estômago, uma dor na nuca, ponto de luz na visão, tontura, mede sua pressão na hora e se tiver alta tem que correr pronto-socorro. Foi o que aconteceu. Acordei com essa dorzinha no estômago. Na verdade, eu acordei umas 4h30 da manhã, fiquei girando na cama, que dorzinha estranha. E aí depois eu lembrei. Falei, nossa, a doutora Deisiane falou sobre a dor no estômago. Acordei o Anderson, medi minha pressão, tava 17/11, e falei, amor, eu preciso correr pro hospital. E aí, corremos pro hospital, e quando cheguei no hospital já tava 18/11. E aí foi quando começou a nossa luta, né? Fiquei no pronto-socorro, fui encaminhado pra UTI. E aí, a luta pra tentar diminuir a pressão. Pra mim, eu ia no hospital, só ia tomar um remédio e ia voltar pra casa. Mas não, fui internada na UTI, a pressão não controlava, a medicação na veia e nada de controlar. Fiquei 8 dias na UTI, retornei pra casa com a pressão um pouco mais estabilizada. E nisso a gente estava fazendo acompanhamento de ultrassom. Retornei pra casa, fiquei 5 dias em casa. E
eu recebi alta numa segunda, na sexta-feira eu tinha exame de rotina de ultrassom com a doutora Carol. Fomos lá, né, fazer o exame. Isso, foi na sexta-feira, né? Isso. E nessa sexta-feira, a gente fez o ultrassom e deu uma alteração já bem relevante, né? Até a doutora Carol, né, disse que ia conversar com a doutora Desiane, que nesse processo a gente ainda, na mesma sexta-feira, a gente tinha uma consulta com a doutora Desiane, né? Então, nesse processo que a gente saiu da doutora Carol e foi para a doutora Desiane, as duas doutoras se conversaram, né? E chegando lá no consultório da doutora Desiane, a doutora Desiane, né, conversou com a gente e explicou a situação, né? Que o estado estava se agravando bastante e a gente já estava na rotina de fazendo a ultrassom a cada 15 dias, que teoricamente não é muito normal a cada 15 dias, né? E ela disse que do estado que estava, a gente teria que acompanhar diariamente, né, agora, né, esse processo, né? E ela ali já foi nos falando que estava ficando complicada a situação da Ive, né? Que ela ia tentar fazer o máximo possível para a Ive poder ficar ainda dentro da barriga da Dai. Mas ia depender muito das próximas ultrassons. Poderia ser a qualquer momento, né? E nisso aí já ficou marcado para a gente fazer a ultrassom no sábado de manhã, cedinho, né? No dia 22 de outubro, né? Com a doutora Carol. E nisso, então, a gente foi sábado de manhã cedinho, lá na doutora Carol. E aí, quando a gente fez a ultrassom, a doutora Carol falou pra gente que a situação complicou demais, que estava no estado que já teria que ir para o hospital para interromper a gravidez, né? E aí, nesse momento, a doutora Carol já estava tentando falar com a doutora Desiane, assim como a gente também. Conversa vai, conversa vem, e foi o dia que a gente foi para o hospital, né? Foi os fluxos sanguíneos, né, que levam os nutrientes para a Ive e tudo mais, estavam muito irregulares, né, e começou a dar muitas complicações. Não sei explicar termos técnicos, né, mas os fluxos estavam bem prejudicados, devido a vários picos, né, de pressão. E aí começou um desespero, né, a Ive tinha restrição de crescimento. Nesse último ultrassom, ela estava pesando 690 gramas. Então, uma bebê de 28 semanas, tudo bem, tem muitos bebês que nascem de 28 semanas, mas o peso dela estava muito abaixo, né? Então, 680 gramas é um peso muito baixo, e a doutora Desiane nos alertou sobre isso. Falou: Daiane, Anderson, nós vamos precisar interromper a gestação, mas entendam que existe um risco muito grande de vocês não ficarem muito tempo com a Ive. Então, a gente foi para o hospital nessa tensão, sem saber quanto tempo teríamos com a Ive no colo, se a gente ia conseguir conhecer a Ive em vida. E mandamos mensagem para a nossa família e pedimos uma corrente de oração. E foi lindo ver o tanto de gente orando por nós, pela Ive, pelo parto em si. E fomos para o hospital, tomei algumas medicações para tentar ajudar o desenvolvimento da Ive. E foi isso, né? Fomos para a sala de parto e começou a tensão, né? Normalmente, eu não sei, né? Porque foi a minha primeira experiência, mas não tinha... Eu entrei na sala de cirurgia, o pediatra veio conversar comigo, perguntar o peso da Ive, e ele me falou, assim, eu via nos olhos de toda a equipe um desespero, né? Tentando me falar a realidade, mas ao mesmo tempo tentando me confortar o Anderson. E foi aquele silêncio, assim, ninguém falava muita coisa. Isso. A doutora Desiane chegou e, num gesto maravilhoso, pegou nossa mão. E orou com a gente. Fez uma oração. E aí começou o parto. Ive nasceu.
No parto, né? Ela nasceu ainda dentro da... Como é que fala o nome? Dentro da bolsa, né? Ela nasceu empelicada, né? Empelicada. Que se diz que é quando nasce dentro da bolsa gestacional. Então, a gente tinha escolhido a música O Autor da Vida pra estar tocando na hora do nascimento. Então, ela nasceu ao som de O Autor da Vida. Às 18h46, né? E 32 centímetros e 780 gramas, né? Então... Mais um milagre, mais né? um milagre, que ela mais pesada do que estava constatando no ultrassom. Que geralmente é ao contrário, né? Que acontece. Mas Deus operou mais esse milagre. E aí nessa parte do parto, né? Que vem uma parte que me mexeu muito comigo. Né, que assim, o médico tinha falado pra gente lá dentro da sala de cirurgia que era quando tirasse ela da bolsa, seria questão de segundos, né, que a Dai só ia ver ela rapidinho, questão de segundos, só ia mostrar e teria que correr automaticamente para uma outra sala que fica ao lado, né, para fazer os procedimentos, né, e eu iria acompanhar esse processo, né. Então, quando o pediatra pegou a Ivy no colo, ela estava sem respirar, né? E nesse momento ali, ele só mostrou rapidinho para a Dai ali e saiu correndo para outra sala. E logo em seguida, eu já fui atrás também, né? E na sala que fica ao lado. E aí já não acompanhei mais nada que aconteceu com a Dai. Eu fiquei ali junto com os médicos e os técnicos e enfermeiros na outra sala, vendo o procedimento que estavam fazendo com a Ivy. E nesse momento, eu fiquei escorado na porta, vendo ali o médico que estava ali no centro e mais ou menos umas 5 pessoas ali, entre enfermeiros e técnicos, né? Fazendo todo o procedimento ali para a Ivy para voltar, conseguir fazer ela respirar. E ali eu via eles fazendo massagem, tentando fazer a intubação, tudo. E nesse processo todo, o tempo ia passando, né? Ia se passando ali 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. E o tempo se passando e algo em mim, né? Eu ali encostado ali na porta, algo em mim muito forte ficava falando para mim, vontade de falar, chega, deixa ela descansar, tá muito tempo já, ela tá sofrendo, né? A vontade era que ela não sofresse, então eu sempre ficava ali dentro de mim, querendo falar para os médicos ali, falar, deixa ela descansar, já tá muito tempo, ela tá sofrendo, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo vinha uma voz dentro de mim falar, calma, calma, vai dar tudo certo, né? E eu com vontade de sair, né, ir até o médico, mas eu não conseguia me mexer, né? Nesse momento eu não conseguia me mexer para ir até o médico para falar. Eu fazia força e não conseguia ir, né? E com isso eu vi o tempo passar 2, 3 minutos, ali 5 minutos, e o processo indo, e é muito tempo para uma criança. Isso já é muito tempo para um adulto, muito menos para um recém-nascido, prematuro. E vi aquele processo ali 6, 7 minutos, isso passando assim na minha cabeça. E chegou um momento que para mim veio assim muito forte, que de repente assim para mim eu fiquei em um estado que eu vi fortemente 5 luzes mais ou menos, muito forte ali na minha frente, em volta ali dos técnicos, ali dos enfermeiros, todos que estavam ali. E de repente eu vi uma mão segurando a mão do médico ali e simplesmente conseguiram fazer a intubação da Ivy. E assim conseguiram fazer essa intubação, assim que essa mão pegou na mão do médico, que conseguiu fazer a intubação, a Ivy começou a respirar, conseguiu fazer todo o procedimento que conseguiram. Só que eu estava num estado tão forte, assim, que esse processo não foi 7, 8 minutos. Esse processo todo foi questão de 1 minuto, 1 minuto e meio, mais ou menos. Entendeu? Então, assim, eu estava num processo ali muito forte com Deus ali, conversando com Ele, pedindo sabedoria ali para saber as coisas que estavam acontecendo. Então, assim, ali eu vi um milagre de Deus muito forte. Eu acho que
Essa foi a primeira experiência, assim, real do Anderson, assim, durante todo esse processo. Porque a gente acredita, de fato, de que era a luz de Deus que estava ali e foi Deus que dirigiu a mão do médico e deu tudo certo. Então, mais uma vez, Deus atendendo nossas orações e de forma milagrosa, a Ivy passou pelo trauma do parto, sobreviveu a esse momento, foi para UTI, recebeu as necessidades que ela precisava e começou o nosso processo na UTI, né? A gente não vai detalhar tanto assim esse processo da UTI, porque na verdade eu consegui ver a Ivy a primeira vez na mesma noite, né? É o que dizem, né? Mulher tira força de onde não tem. Eu, operada, não sei como eu consegui, mas levantei da cama. Era mais ou menos meia-noite, eu comecei a tentar levantar para poder ir até a UTI ver a Ivy. Muita tontura, fraqueza, né? Mas consegui, em torno de 2 horas da manhã, consegui visitar a Ivy. E aí começou o processo, né? A gente não vai detalhar tanto todo esse processo que a gente passou na UTI. Lá no meu Instagram tem uns destaques com todo esse processo, né? Dia a dia a gente fazia um mini relatório, vídeos e fotos da Ivy contando toda essa jornada dela na UTI. Mas começou a introdução de leite, aí parava leite, começou a luta com a amamentação, que quem é mãe sabe que não é um processo fácil e foi uma dor muito grande. A questão do meu período de amamentação, eu tive uma apogiadura muito, muito intensa, então foi um presente de Deus ter bastante leite, ter produzido muito leite, porque eu acredito que eu consegui alimentar minha filha e consegui alimentar e ajudar outras mães que não tiveram o privilégio de ter essa bênção de amamentar, mesmo não conseguindo amamentar ela de fato, assim, né, no colo, no seio, mas através da sonda. Mas com a ajuda também, novamente, da doutora Deisiane, consegui passar por esse processo e uma semaninha, a primeira vitória, fez o cocôzinho. Pra quem é pai, um cocôzinho já é uma alegria, um momento de festa. Com 9 dias ela começou a abrir os olhinhos, e aí ver os olhinhos dela olhando pra gente, e ela sempre foi muito ativa, assim, de interagir com a gente. Então a gente parava do lado da incubadora. E ela apertava muito forte o nosso dedo, né? Dávamos o dedinho Os pra dedinhos. ela. O Anderson cantava. Cantava pra ela. Então, a gente viveu intensamente cada dia dessa. Cada minutinho lá foi muito intenso. No 13º dia de vida dela, a emoção mais forte que eu já senti na minha vida, que foi pegar minha filha no colo, né? Então, cheia de fio, cheia de tubo, mas aí veio pro meu colo. A gente viveu esse momento de forma diferente do que a gente imaginava, mas ela estava ali com vida, respirando por aparelho, mas estava ali tomando leitinho por sonda. Mas Deus nos deu mais esse presente, né? De poder ter esse momento, o Anderson ali do meu lado. E a gente teve esse momento de pegar ela no colo pela primeira vez. E aí foram 4 transfusões de sangue, muitos altos e baixos da dieta, pulmãozinho também, hipertensão pulmonar, bem forte. Ela teve um problema com acesso no bracinho, teve que fazer um acesso central no pescocinho dela, que deu também tudo certo. Foi muito tempo, assim, é uma cirurgia. Foi um período tenso que a gente também ficou, mas deu tudo certo também. E enfim, uma montanha-russa, a UTI é uma montanha-russa que nos faz, mais uma vez, depender 100% de Deus. Com as nossas forças ninguém consegue, gente. Precisa ter Deus para ajudar, para dar forças e não é só força física, né? É força emocional de ir lá todos os dias, presenciar outros nenéns partindo, e toda vez que acontecia isso, aquilo batia fundo no nosso coração, com o desespero de perder nossa filha também. E aí, no dia 21 do 11... Dia 21. Começou o problema da saturação dela, né? Muita queda de saturação.
No dia seguinte ela ia fazer um mês, dia 22, né? De novembro ela ia fazer um mês de vida. E no dia 21 começou uma queda muito grande de saturação, muitos picos. E a doutora veio conversar com a gente, né? Que ia fazer a troca do aparelho respiratório, né? Saiu do convencional para qual é o nome do outro aparelho? De alta frequência. De alta frequência, para tentar fazer o pulmãozinho dela expandir, né? Que não estava conseguindo expandir. Já tinham tentado medicação, já tinham tentado todas as outras formas, né? Virava ela de... Como é o nome quando vira de bruço? É decúbito, né? Esqueci de barriguinha para baixo, eu não lembro os nomes técnicos, né? A gente esqueceu agora, mas... De barriga para baixo, vamos dizer assim. E aí, dia 21 ela tava muito, muito mal, né? A gente tinha encomendado o bolo pra comemorar no dia seguinte. Eu até tinha falado pro Anderson, amor, deixa pra lá, a gente não vai mais pegar bolo, não vai fazer nada. Mas eu falei, não, a gente vai comemorar, não seja o que for, a gente vai comemorar. E a gente comendou tudo. E no dia 22, né, que... Deixa eu só contar um outro detalhe do dia 21, né? Do dia 21? Tá, um detalhe. Dia 21, a gente já tava no hospital, já era quase 9 horas da noite. E eu não queria sair do hospital de jeito nenhum sem a saturação dela estabilizar. E não tava estabilizando. É muito sofrimento. Quem é pai sabe. E assim, eu só consegui sentir isso depois da Ivy nascer. Porque ver um bebezinho daquele tamanho, sofrer daquele jeito, e era toda hora gente tirando sangue, virando ela de um lado, virando pro outro, fazendo procedimentos pra tentar melhorar a saturação dela. E nada melhorava, trocou o aparelho, esse outro aparelho fazia um barulho desesperador, assim, que o peitinho dela ficava levantando. Tremendo. Ela ficava toda tremendo. Que era normal do aparelho, né, enfim. Mas eu, vendo aquele sofrimento dela, eu tava desesperada, não parava de chorar. E foi ali, no enterro dela, eu contei isso também. Mas foi ali que eu tive a oração mais difícil da minha vida. Eu fui até o banheiro do hospital, me ajoelhei no banheiro, fechei a porta. E eu clamei muito forte a Deus. Pedi muito pra Deus pra fazer um milagre pra minha filha. Eu queria muito que ela fosse curada, muito. E eu pedi muito, muito, muito pra Deus. Que eu queria um milagre pra ela parar de sofrer. Não aguentava mais ver ela sofrer. Mas, ao mesmo tempo, eu entreguei a vida dela nas mãos de Deus. E eu clamei muito forte a Deus que ou fizesse um milagre pra que ela parasse de sofrer, começasse a evoluir, ou que o Senhor fizesse ela descansar, que ela parasse de sofrer. E naquele dia eu saí do hospital, a gente voltou pra casa. E eu achei naquela noite que eu tinha me despedido da minha filha. No dia seguinte foi desesperador. O Anderson mal estacionou o carro. E a gente foi praticamente correndo até a UTI. E vimos ela viva, respirando. A saturação ainda estava horrível. Mas naquela hora que eu vi a Ivy em vida, eu entendi que o milagre seria a vida dela, que a resposta da oração seria a vida dela. Mas esse dia não foi exatamente como a gente imaginou, né? Aí no dia 22, a gente convidou alguns amigos para estar com a gente lá para comemorar o mêsversário dela, né? A gente comprou lá o balãozinho, o bolo, as coisinhas, tudo, né? E a gente ia comemorar na parte da tarde, né? Na hora de visita, por volta de 4 horas da tarde. E nesse dia, né, que começou os processos, ela teve a parada cardíaca, a primeira parada. E essa primeira parada foi em torno, por volta, acho que de umas 4 horas da tarde, se eu não me engano. Ou acho não, que foi um pouco antes com umas você, 3 né? e pouco, né? Eu não tava perto. Que foi só comigo. Acho que eu tava tirando Você tava leite, no banco de leite. Foi só comigo, né? E aí voltou, né? Os médicos conseguiram fazer ela voltar e tudo. E aí, mesmo assim, a gente continuou, fomos preparar as coisas, né?
o bolo, tudo, as coisas para comemorar, tudo. Nessa primeira parada eu não estava presente, né? Tava só o Anderson lá. Isso. E ele não me contou. Não contei pra ela da primeira parada porque eu queria que a gente ficasse ali focado ali para fazer a questão da preparação, né? Para comemorar o meu aniversário dela, né? E aí, em seguida eu fui pro... Eu tava lá junto com a Ive e o Anderson saiu justamente para encontrar os nossos amigos que a gente não podia chamar muita gente, né? A gente chamou... eram 3 amigos nossos que estariam lá para comemorar o mês aniversário da Ive. E aí, enquanto ele saiu, eu estava lá. E aí foi a segunda parada da Ive, que na minha cabeça era a primeira porque eu não tinha visto, né? E aí, mais uma vez, aquele desespero, os médicos fazendo a massagem, né? Aplicando adrenalina. E ali meu mundo desabou, né? E nossos amigos até entraram e abraçaram a gente, oraram pra gente. E mais uma vez a gente sente... uma das perguntas, inclusive, que mandaram na caixinha foi como que a gente sentiu o amor de Deus por nós. E eu posso dizer com toda certeza que uma das formas que eu senti o amor de Deus foi através dos amigos. Nos abraçando, nos dando força, falando palavras de carinho, mandando mensagens. Às vezes a gente nem estava esperando, a pessoa nem sabia que a gente estava passando por um momento tenso, e naquele momento chegava uma mensagem, uma oração. Aí fizemos a comemoração, né? Mesmo assim, né? Com 2 paradas que ela teve, né? Eu falei, não dá, a gente vai lá, a gente vai comemorar a vida dela. Ela tá respirando, a gente vai comemorar, porque a gente confia em Deus e Deus sabe de todas as coisas, né? E mesmo assim eu falei, não dá, vamos lá fora, vamos respirar, vamos montar as coisas, né? Os nossos amigos estavam lá com a gente, né? Nos apoiaram, montaram ali junto com a gente. E ali a gente ficou ali à tarde, ali quase toda ali, né? Até o finalzinho da tarde ali junto com os amigos, tiramos fotos com eles, os médicos, as enfermeiras, todos foram lá com a gente comer bolo. E assim foi o processo, né? Da comemoração da Ive. Aí, por volta de umas 18 horas, mais ou menos, foi quando a gente entrou para a UTI de novo. E foi quando a doutora Gabriela, que é a chefe geral lá da UTI, veio conversar com a gente, né, explicar toda a situação do caso, né, que realmente tinha um risco de óbito, né, veio explicar todos os processos, né, que poderia ocorrer a qualquer momento, né, que a gente se preparar, que tudo que poderia acontecer, né, eles estariam fazendo tudo que poderia, mas que a gente também ficasse preparados, né? Preparados para algum possível descanso da Ive também. E nesse momento foi que você deu uma saidinha para ligar para sua mãe, não foi isso? Eu saí desesperada, né? É muito difícil ouvir isso. Mas ao mesmo tempo, a gente sempre queria ouvir exatamente a realidade, né? Uhum. Então eu dei uma saidinha para ligar para minha mãe. Para falar a situação, e no meio da ligação o Anderson já me mandando mensagem, Dai, corre aqui. Que nesse momento, né, já estava acontecendo a 3ª parada da Ive, né, porque eu vi lá os batimentos dela caindo, tava lá 130, 120, 110, quando chegou ali mais ou menos no 100, mais ou menos, uma coisinha, 100, eu já fui na doutora, falei, doutora, eu acho que a gente tem que chamar a Dai e colocar a Dai colocar a Ive no colo da Dai, né? E aí foi esse momento que eu mandei a mensagem para a Dai, e a Dai veio correndo, né? E nesse momento, né, que a Dai chegou, né, todo mundo já estava lá preparado já para colocar a Ive no colo da Dai. E foi nesse momento que a Ive foi pro colo da Dai. E assim que terminaram de colocar, né, eu já tinha a sensação que a Ive já tinha descansado, né? E a gente olhou para os monitores, não tinha mais sinal nenhum, né? Até perguntei para a doutora, é isso mesmo? Ela falou assim, olha,
se ela tiver, o coraçãozinho dela tá batendo muito fraquinho, que os monitores nem pegam, né? E ela disse que voltaria depois de alguns minutos pra, né, ter certeza, né? E aí ali a gente ficou uns minutos ali com a Dai ficou com a Ivy no colo ali uns minutos, né? Uns 15 minutos mais ou menos. E depois disso a doutora veio e fez auscultou, né, o coração da Ivy, e às 19h16 ela descansou. Foi um momento muito, muito doloroso, mas foi complicado ali. Mas ao mesmo tempo eu senti o abraço de Deus ali na gente, né? A gente não entendia algumas coisas. A segunda vez que eu peguei minha filha no colo, peguei em vida e logo em seguida ela descansou, né? Eu falo pro Anderson, eu fiquei com ela ali no colo mais ou menos umas 2h30, já sem vida. E eu olhava pra cada detalhezinho do rosto dela, tentando decorar, né? Por mais que a gente tenha vídeos e fotos, eu queria decorar cada pedacinho do rosto dela, orelhinha, narizinho. Foi a primeira vez que eu vi minha filha sem tubo, sem nenhum fio, sem nenhum tubo, só que ela já tava sem vida. E assim acabou a história da Ivy, né? 1 mês de vida. 1 mês certinho. 1 mês que transformou a gente completamente. E nos transformou, né? o que a gente quer deixar aqui e que desde o descanso da Ivy, né, foi algo que desde o período de UTI, na verdade, a gente se apegou muito a Deus, muito mais a Deus, né? Sempre tivemos fé em Deus, confiança. Mas nesse período a gente redobrou nossa dependência em Deus. Então foi algo que a gente aprendeu muito, foi a depender mais de Deus. Nós dois como casal também, né? A gente tem 10 anos de casada. E não foram 10 anos só de rosas, né? Por mais que a gente nunca tivemos nenhuma crise no casamento, assim, mas esse período fez a gente fortalecer muito mais o amor entre a gente, a parceria mesmo, né? A fé em Deus. E eu particularmente, eu sempre achei lindo, sempre foi meu sonho engravidar, mas durante esse período eu entendi, gestar é um milagre. Às vezes a gente olha de forma tão natural, né? A mulher engravida, passa 9 meses, 10 meses, o neném nasce, e assim a vida segue. Quando a gente passa por esse momento, a vida é um sopro. O bebê fica vivo, a vida acontece, a vida evolui, se Deus permitir. A vida é um milagre. E eu aprendi isso, que às vezes a gente acorda todos os dias, a gente acordou e vira uma rotina. Mas acorda e nem agradece a Deus, né? E isso me trouxe bastante coisa, porque eu agora eu não sei praticamente acordar sem fazer a primeira coisa, agradecer a Deus, ler, ter uma comunhão com Deus. Isso se tornou muito mais forte ainda para mim, né? Essa comunhão com Deus nos primeiros momentos do dia. Porque realmente acordar é um milagre. Acordar, estar vivo é um milagre. O verdadeiro significado do amor também, né? O amor de... Deus compara o amor dele por nós com o amor de mãe para um filho. E eu achava que eu amava muito, que eu sabia o que era amor. Mas quando a gente vê aquele bebezinho, seu bebezinho ali, a gente descobre o que é amor. É totalmente diferente esse amor. E a gente vai ler uma passagem para vocês. Tiago 1, 2-4. 2-4. Então, tem aqui. Tiago 1, 2-4. Meus irmãos,
considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, não é porque a gente tem fé, não é porque a gente acredita em Deus que a gente não vai passar por provações. Durante o período da UTI, lógico, eu sempre pedi para Deus, a minha oração para Deus sempre foi: faça um milagre na vida da minha filha. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falava: Senhor, faça a tua vontade. E eu queria agora estar fazendo essa live com a minha bebezinha aqui. Eu queria estar dando testemunho da vida dela com a vida dela aqui. Mas eu pedia muito para Deus que eu queria muito testemunhar o milagre da vida da Ivy. Eu pedia muito para testemunhar com ela. Mas eu também pedi muito a Deus para me dar forças para testemunhar a vida dela, independente dela estar aqui ou não. Porque nem sempre a resposta é do jeito que a gente quer. Mas a gente precisa acreditar que é a resposta de Deus. Deus enxerga lá de cima. Ele sabe o que é melhor para cada um. Isso. Agora eu vou partir agora por meio que respondendo, né? Alguns motivos para continuar, né? Lê, amor, pra gente 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 16 e 17. Aqui. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse é um dos principais motivos que a gente tem para seguir em frente, né? Tirar forças da onde a gente não tem. Não quer dizer que não dói. Dói, a gente chora. A gente tem dia que eu não tenho vontade de ver ninguém. Tem dia que eu tenho vontade só de ficar no quarto. Mas a gente acredita nesse verso. A gente acredita que Cristo vai voltar e que Cristo vai entregar a Ivy de volta pra gente viver na eternidade. Essa é a nossa maior esperança. Que ela tá dormindo e que ela vai acordar. Isso. E só abrindo um parênteses, né? Um dos outros motivos que a gente tem é isso que a gente tá tentando fazer aqui de alguma forma. Levar a mensagem do amor de Deus, mesmo no meio das provações para outras pessoas. No dia em que a Ivy faleceu, meu pai foi internado. Meu pai estava com problema de saúde, vou bem resumir, gente. Mas meu pai estava com problema, passando um pouco mal. Meu pai foi internado e o tempo todo ele sempre me falou, né? Não perca fé, minha filha, não perca fé. E eu tinha certeza que meu pai ia entrar no hospital, ia passar por essas dificuldades e ele ia sair bem dessa situação. Afinal de contas, eu tinha acabado de perder minha filha. Deus não ia deixar eu perder meu pai, né? E eu questionei muito isso pra Deus. Uma das perguntas também que chegaram no Instagram é se eu questionei Deus em algum momento. Gente, não é sempre que a gente vai ter essa fé. A gente vai ter momentos de fraqueza, mas é importante até nos momentos de fraqueza a gente pedir pra Deus não nos cutucar, nos incomodar. E no dia 29 de dezembro, 1 mês e 1 semana depois do falecimento da minha filha, eu perdi meu pai. Mas meu pai me deixou uma herança, a Bíblia dele aqui. E ele sempre me falou: filha, não perca a fé, não perca a fé. Acredite em Deus. E ele sempre levou a mensagem de Deus para outras pessoas. E eu quero seguir os passos dele. Eu quero apressar a volta de Jesus, porque eu quero muito reencontrar a Ivy, quero muito reencontrar meu pai. E quero muito conhecer Jesus e perguntar pra ele algumas coisas que a gente não entende. Que só lá no céu, quando Cristo voltar, que algumas respostas só lá que a gente vai ter. Só Cristo vai poder nos falar de algumas respostas, né? Que tem alguns porquês que a gente não vai saber aqui. Só lá no céu. E qual é a outra passagem? 1 Pedro 2:9.
Eu vou ler aqui pra gente. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui, né, nos fala que temos que pregar o evangelho, temos que apressar, né, a sua volta. E um dos meios para apressar a volta de Cristo é a pregação do seu evangelho. Porque para ele voltar, todo mundo tem que saber quem é Cristo. E um dos outros motivos que nos motivam a continuar, nesse período eu conheci muitas mulheres, né, que passaram pelo que a gente está passando. Isso não é tão raro quanto a gente imagina, né? E através da minha história, da nossa história, eu quero ajudar outras mães que estão passando por isso também, né? É muito bom a gente receber um abraço, uma palavra de conforto de alguém que sentiu a mesma coisa que a gente sente, né? Eu lembro que assim que a Ivy faleceu, eu abracei bem forte minha mãe, mas a minha tia Daisy veio também pro enterro da Ivy e eu abracei muito forte a tia Daisy, porque ela perdeu 2 filhos também. E eu abraçava ela e falava: tia, eu queria ter a sua força. É muito bom a gente abraçar alguém que passou pelo mesmo que a gente. E agora eu quero abraçar outras mães se passarem por isso também. Porque dessa forma a gente leva um pouquinho mais do amor de Deus para as outras pessoas. E indo assim pro final, né? A gente não vai ter todas as respostas que a gente deseja. A gente não vai ter todos os porquês. Mas a gente vai se agarrar sempre numa promessa que Deus fez pra nós e que a gente acredita que vai acontecer. Que está lá em Apocalipse 21:4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, quando Cristo voltar, né, ele vai nos entregar a Ivy. O pai da Daya, Samuel, também vai ressuscitar. E viveremos juntos para a eternidade, sem pecado, sem dor, sem lágrimas, onde viveremos algo que a gente não consegue imaginar agora. Assim, vai ser algo esplêndido. Vai ser algo assim que algo maravilhoso. Acho que me foge palavras para dizer que como vai ser viver na eternidade, né? Onde não vai ter mais perda, a gente não vai ter mais dor nenhuma, nenhum sofrimento, nenhum caos no mundo, onde só vai reinar a alegria, né? E vamos viver eternamente com Cristo Jesus. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse com a gente, foi porque Ele queria que a gente testemunhasse, levasse a esperança para outras pessoas, mesmo com a resposta negativa pra gente, né? Mas a resposta de Deus é sempre a melhor. Mas mesmo com uma resposta diferente do que a gente quer. É muito fácil falar de fé e de esperança e de confiança em Deus quando dá tudo certo, né? Quando dá errado, a gente também tem que manter a confiança em Deus. Então, eu acho que foi mais ou menos isso. A gente queria até aproveitar e agradecer, né? Doutora Deisiane, doutora Carol, toda a equipe da UTI. Lá da Maternidade Brasília foram assim, excelentes com a gente. Também tem que agradecer ao nosso plano de saúde, o Proasa, né? Que é da Rede Adventista, o Proasa, foi excelente com a gente. Era praticamente 24 horas com a gente no WhatsApp, fazendo campanha de oração. Fazendo campanha de oração pra gente. Agradecer a todos vocês que estão aqui, né, que oraram por nós. Tantas pessoas fizeram campanha de oração e com certeza, tanto pela Ivy, depois do falecimento dela, por nós, tem nos dado força saber de tantas pessoas orando. A nossa família, todos os nossos tios, primos, pais, que têm sempre orado por nós.
E amigos que a gente nunca viu pessoalmente. Tem amigos que eu ganhei aqui das redes sociais e tem me ajudado muito também. Pois é. Então, assim, esse foi um pouquinho da história da Ive, né, que a gente quis compartilhar com vocês. E isso foi um dos motivos para continuar, né, que foi um título que eu, junto com o pastor Wesley, a gente conversando sobre isso e veio esse título aí, né. E aí é um título que eu acho que a gente vai repetir outras lives com esse título aí, viu? Vamos ver aqui um pouquinho das caixinhas aqui. As caixinhas de perguntas que a gente recebeu, de modo geral, a gente já foi respondendo no decorrer, né? Que foi como que ficou como Deus falou com a gente no decorrer desse período, que foi através de muitas pessoas, né? Com abraço de amigos. Às vezes a gente tinha passado um dia terrível na UTI, a gente entrava no carro e a playlist de música começava a tocar aleatório. E vinha exatamente uma música que a gente estava precisando ouvir. E tem uma música muito especial, né? Se vocês depois puderem procurar aí para vocês escutarem, ela é uma música, o nome é Teus caminhos são melhores que os meus, do grupo Prisma Brasil. Essa música foi uma música pra gente confortante. Teus caminhos são melhores que os meus, do grupo Prisma Brasil. Essa música, vocês vão entender muito bem essa letra. Então, acho que é isso, gente. As perguntas que a gente recebeu, a gente meio que foi respondendo no decorrer. E fica o nosso agradecimento por estarem aqui com a gente. Continue orando por nós. Não é uma jornada fácil. A gente não está 100% bem. Outra coisa que é importante ressaltar além das orações, a gente buscou ajuda profissional, a gente tem feito terapia, que tem nos ajudado muito também. Então, isso é importante também. Além de buscar a Deus, a gente precisa buscar ajuda profissional que a gente está nesse mundo cheio de dificuldades. E isso tem nos ajudado muito. E continue orando por nós, para que a gente consiga, a cada dia, estarmos mais fortes e levando a mensagem de Deus para outras pessoas e orando muito para apressar a volta de Jesus, porque a gente quer muito reencontrar a nossa bebezinha, meu pai e tantas outras pessoas muitos amigos já perderam. Muito obrigado mesmo por vocês estarem conosco e prestigiando esse momento aí, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Bom sábado aí para todos. Tchau, tchau.